Sandoval Matoso, seu professor de História, e aí trazendo as melhores dicas de revisão para os seus vestibulares, para as provas das universidades desse Brasil, e não somente isso, também aquela prova marota aí, né, do seu colégio. Então, a gente hoje vai falar sobre um assunto super importante, justamente o iluminismo. A luz que brilha sobre as trevas no seu coração, meu querido jovem. Vamos falar então sobre esse movimento super importante. Iluminismo, ele acontece ali nos séculos 17 e 18 e é um desdobramento do Renascimento. Você vai lembrar de Ananda, uma menina risonha, que ri e que sonha. Ri, R-I. O R vem antes do I. O Renascimento, ele vem antes do Iluminismo. Porque o Iluminismo, então, vai ser um desdobrar dessas características principais renascentistas. Sandoval, professor, é um movimento de quê mesmo? Um movimento de ideias, um movimento político, capitaneado pela burguesia e que também, assim como o Renascimento, é de transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. A grande sacada aqui, o grande objetivo do Iluminismo é fazer com que o antigo regime seja combatido e a burguesia, que já tem esse poder econômico, agora consiga também o tão estimado e famoso poder político. Beleza? Então olha só, a classe que vai capitanear e que vai organizar o movimento do iluminismo é justamente a burguesia. Se liga, ela vai ter uma força econômica desde a época do mercantilismo, desde o seu surgimento nos burgos ali na metade da Idade Média, vamos dizer assim, na Baixa Idade Média, mas ela precisa agora desse poder político. Então, a burguesia tem uma expectativa de Estado. Esse movimento todo, ele gera uma expectativa de Estado burguês. E o nome, luz, né? É assim que eu quero ser, é assim que eu vou viver, simplesmente luz. Você que fez Fórmula 1, forte abraço. Galera, a luz seria a razão. E as características que nós vamos manter do Renascimento para o Iluminismo é justamente antropocentrismo, cientificismo, racionalismo e naturalismo. Beleza? Então acreditava-se que por meio da razão nós chegaríamos à luz do conhecimento. E as ideias, como é que elas eram divulgadas? A divulgação, ela era bem menos artística, é uma diferença lá do Renascimento, tá? A pauta religiosa aqui praticamente não vai existir, a não ser a ideia de crítica à religião, principalmente a Voltaire, mas a divulgação era feita por panfletos, por livros, manuscritos e também de ordem oral, por meio de clubes e associações, até porque muitas pessoas também eram analfabetas, tá certo? E a principal crítica do iluminismo é justamente ao antigo regime, ancien régime, né? Ao absolutismo monárquico. Claro, porque esse absolutismo monárquico impedia a burguesia de alcançar o poder político. Beleza? É aqui então que a gente vai ter muita produção filosófica, muita produção de ciência política e a tentativa da burguesia justificar, com base em referenciais teóricos, a sua necessidade de alcançar o poder e essa ideia, vamos dizer assim, da mudança política. Para o iluminismo, a gente tem alguns precursores. Olha aqui, meu cameraman, vê se você consegue pegar aqui. Descartes, o Newton e o Locke. Então são caras que estão um pouquinho antes ali do século XVII e do século XVIII, mas que vão trazer algumas ideias muito importantes e racionais. No caso, a ideia do penso, logo existo, do método cartesiano do Descartes, a ideia do empirismo e da necessidade de ter experimentações do Newton e o Locke, né? O Locke é o painho, né? O painho do liberalismo, que vai defender aquelas pautas sobre vida, propriedade, liberdade e vai trazer para nós um pouquinho dessa também compreensão da natureza humana. Para o Locke, nem fede, nem cheira. O ser humano é uma tábula rasa, uma folha em branco. Bora entrar agora nos iluministas propriamente ditos. Nós temos os três principais, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, mas tem uma galera que se garantiu universalizando o conhecimento. São os enciclopedistas. Eles criaram nada mais, nada menos do que a própria enciclopédia. Diderot, D'Alembert, pensam em universalizar o conhecimento, em, vamos dizer assim, ampliar o cientificismo, e por meio da enciclopédia, um livro que teria em tese todas as informações do mundo, eles buscam esse intento, tá certo? E aí algumas pessoas tiveram ou têm nas suas casas as famosas enciclopédias, né? A Barça e por aí vai. E hoje a gente tem Google e ChatGPT para isso também, né? Mudando aí um pouquinho da parada da sociedade dos tempos. Voltaire, ele vai trazer para nós a ideia das liberdades. Morria de medo do povo, era a favor do Estado burguês e vai ter uma crítica bem interessante à religião.
apesar dele ser deísta, certo? E ter essa compreensão da natureza e do mundo. Quando cai uma questão de Voltaire, está mais associada às liberdades, a uma ideia de governo mais, vamos dizer assim, aristocrático, no sentido de que, para o Voltaire, nem todo mundo poderia governar, e sim um grupo específico, porque o povo ele tem essa temeridade. O Rousseau não. O Rousseau ele já é mais popular. Na sua obra, O Contrato Social, ele vai refletir sobre algumas coisas. A natureza do homem vai ser muito presente também no pensamento rousseauiano, e a ideia do bom selvagem, o homem é bom, a sociedade o corrompe. E também essa ideia de que é necessário para os indivíduos fazer um contrato para viverem em harmonia ou buscarem essa harmonia na sociedade. Um fato interessante do Rousseau é que ele vai criticar a propriedade privada. O Montesquieu, por sua vez, traz a ideia da tripartição dos poderes, porque para ele a natureza do indivíduo ela tende a um despotismo. Por isso que eu preciso dividir esse poder. E aqui no Brasil a gente tem um check, que é o poder moderador, né? A gente vai ter também o iluminismo alcançando não somente um liberalismo político, mas também um liberalismo econômico. E essa ideia, então, de uma liberdade maior para a economia, começa ali um pouquinho com os fisiocratas, que acreditam que a natureza ela é responsável pela riqueza, né? Que a riqueza ela viria da terra. Já o Adam Smith, ele vai trazer uma ideia bem interessante no livro A Riqueza das Nações. Ele vai romper a lógica mercantilista e vai trazer o livre-cambismo, a ideia da livre concorrência, da não intervenção do Estado, justamente com aquela premissa do laissez-faire, laissez-passer. Deixa estar, deixa passar, existe uma mão envolvente, uma mão invisível que vai reger aí o mercado. E para o Smith, a ideia então seria que o trabalho do homem é que gera a riqueza. Nessa linha, muitas pessoas vão se emocionar, ai meu Deus, vão ficar empolgadas, uau, uau, uau. E aí a gente vai ter alguns déspotas, ou seja, absolutistas, né, reis, monarcas, enfim, que vão adotar algumas medidas iluministas. A gente chama essa galera de déspotas esclarecidos. A gente vai ter, mesmo não sendo rei, mas primeiro-ministro, o Marquês de Pombal em Portugal, Conde de Aranda na Espanha e aquela galera ali da Rússia e da Prússia. Só que essas medidas elas estão mais num cunho um pouquinho social, que seriam medidas de educação e não políticas propriamente ditas. Beleza? Segue então aqui uma breve, mas uma necessária revisão e as dicas aí para sua prova quando o assunto é iluminismo. E a lição principal de tudo é, seja luz. Sou Normal Matoso, seu professor de História, vem comigo. Olha o quadro, DJ.